ver do verso 15 e, se der tempo, até o verso 21, finalizando assim o capítulo 2. Não sei se vai dar tempo, porque é muita doutrina. A gente está entrando hoje numa parte da epístola em que o apóstolo Paulo inicia seu discurso doutrinário mais profundo. E a partir daqui ele vai só se aprofundando, né? Ele vai falar sobre muita doutrina, muita coisa importante. Então, Gálatas capítulo 2, verso 15. Eu vou fazer a leitura, então a gente ora. Vocês vão notar na leitura agora que tem alguns trechos que são difíceis de serem compreendidos, mas a gente vai tentar entendê-los juntos. E diz assim no verso 15: Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, e aqui ele faz uma digressão, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos ler até aqui, vamos tentar ver esses versos e depois a gente avança. Mas antes disso, vamos orar juntos, pessoal. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra juntos. Nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa compreender a riqueza desse texto e as implicações do que o apóstolo está ensinando para a vida desses irmãos do primeiro século e também para as nossas vidas, Senhor. Que a gente possa compreender que o estudo do texto, a compreensão do texto, a iluminação do texto em nossas vidas repercute na relação que nós temos com todas as pessoas. Repercute na nossa relação com o nosso Criador. E é profundamente edificante, Senhor, consolador. Também nos confronta, mas nos edifica. Então, que a gente possa, Senhor, compreender a excelência do texto, sua importância. Então, vivermos através dele e para ele, Senhor. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo vinha anteriormente falando sobre a repreensão que ele fez ao apóstolo Pedro em público. E vocês podem observar na Bíblia de vocês que do verso 14 para o 15, a gente tem um novo subtítulo. É como se a gente tivesse uma separação do que ele estava falando no verso 14 para o que ele iniciou agora no verso 15. Então, é bem verdade, e talvez essa seja uma informação nova para vocês, de que quando Paulo escreveu essa epístola, ele não inseriu os capítulos, tá? Ele não inseriu os subtítulos, nada disso. A epístola ela foi escrita de uma vez só. Acrescentar os capítulos e os subtítulos foram informações preciosas que vieram com o tempo, com os anos, por parte de estudiosos, de modo que nós pudéssemos receber uma orientação melhor para a compreensão do texto, porque o texto foi escrito num só fôlego, né? Muitas das cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, ele ditava e um escrivão escrevia. Algumas cartas ele escreveu quando estava preso, então ele estava algemado, ele não tinha como escrever facilmente. Então um escrivão ia escrevendo enquanto ele ia ditando. Contudo, algumas cartas ele escreveu pessoalmente. Mas isso é só para vocês terem dimensão de que essas separações de capítulos e subtítulos, elas são muito importantes, porque elas vieram posteriormente. E elas servem para nos orientar. E o que acontece aqui na passagem do verso 14 para o 15? Segundo os historiadores, Paulo termina de narrar a repreensão pública que ele fez ao apóstolo Pedro, dos versos 11 ao 14, e ele emenda num tema doutrinário. Então, por exemplo, o verso 14 diz: Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, né, Pedro, na presença de todos: Se você, que é judeu, vive como gentio,
e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Aí aqui é como se ele terminasse a narrativa dele sobre esse fato e não fosse além. Ele para por aqui. É evidente que deve ter rolado mais conversa nessa reunião, mas ele para. Ele pega esse gancho do que ele disse para Pedro em público e emenda num tema doutrinário, que ele vai discorrer para o restante todo da epístola. Então, ele para de narrar a repreensão e no verso 15 é como se ele não tivesse mais descrevendo o que estava acontecendo, ou como se ele não estivesse mais falando com Pedro e os demais presentes naquele momento. Aqui ele volta para o tema central da carta, a justificação pela fé. Ele volta para quem? Ele volta para os Gálatas. Ele parou a digressão da narrativa que ele estava contando e voltou a se comunicar com os Gálatas, ou seja, com toda a igreja. Nós, judeus, por natureza. Antes de compreender o que ele está querendo dizer aqui, eu vou apenas recapitular, a pedido de um irmão nosso que acompanha a nossa reunião virtual, o motivo do apóstolo Paulo ter circuncidado Timóteo e não Tito. A gente viu isso na aula passada. E no momento em que eu estava explicando, a transmissão parece que deu uma caída. E eles não puderam acompanhar a explicação. Mas o nosso irmão Lise pediu para eu voltar, só para falar brevemente sobre o porquê da recusa do apóstolo Paulo de circuncidar Tito na aula que nós vimos semana passada. Sendo que numa outra ocasião, quando Timóteo se aproxima de Paulo e começa a acompanhar ele e Barnabé nas viagens missionárias, a primeira coisa que Paulo faz é circuncidar Timóteo. Por que ele vai circuncidar Timóteo e se recusa a circuncidar Tito? O X da questão se resume à natureza da circunstância, que é totalmente diferente. Quando Paulo circuncidou Timóteo, ele estava ciente de que, na sua jornada missionária, como era seu costume, ele ia começar pregando pelas sinagogas. Paulo sempre que chegava, bom dia, sempre que Paulo chegava numa cidade, ele se dirigia para uma sinagoga e ali começava a pregar. Com exceção daqueles lugares onde você não tinha o judaísmo, ou era muito fraco. Por exemplo, em Atenas, em Atos capítulo 17, Paulo começa a pregar na praça. Porque como é que vai achar uma sinagoga no coração, no epicentro da filosofia grega do primeiro século? Muito difícil. Ali o que predominava era a filosofia. Então o apóstolo Paulo começa a pregar de maneira audível no meio de uma praça. E recebe o apoio de alguns poucos e é rejeitado pela maioria. Contudo, na sua viagem missionária, em que ele decidiu levar Timóteo junto, ele sabia que ele haveria de passar por muitas sinagogas. E nessas sinagogas teriam judeus zelosos, que não dariam crédito a Timóteo se ele não fosse circuncidado. Por quê? Porque ele era filho de um pai grego e uma mãe judia, embora a mãe fosse crente. Bom dia, Lud. Então, Paulo, para que Timóteo não fosse uma pedra de tropeço, antes que a pregação viesse à tona, ele vai e circuncida Timóteo para não ter problema. Aqui, a natureza da questão era outra. Paulo estava reunido com os apóstolos, com presbíteros, com outras lideranças da igreja, e dentre esses irmãos, alguns que exigiam que a circuncisão e a observância da lei do Antigo Testamento fosse acrescentada à fé em Jesus, para a salvação. Não é apenas você observar porque é bom, não é apenas você observar porque é algo que Deus comunicou a Abraão. Não, eles queriam que fosse observado porque eles entendiam que a pessoa só poderia ser moralmente limpa, espiritualmente aceita diante de Deus, se ela fosse circuncidada e se ela observasse os preceitos do Antigo Testamento. Então, nesse sentido, Paulo não pôde ceder. Era uma questão diferente da que ele ia viver com Timóteo na jornada missionária. Aqui eram lideranças fazendo pressão para que a circuncisão fosse colocada paralelo à fé em Jesus Cristo em termos de importância, sabe? Isso não foi aceito por Paulo nem por um minuto sequer. Então Tito não foi circuncidado. Ele era um pregador, líder de uma igreja na ilha de Creta,
ordenado, por assim dizer, ou comissionado pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos, mas Paulo se recusou a circuncidá-lo, porque ao fazê-lo, ele estaria cedendo à pressão desses irmãos, que queriam que a circuncisão fosse endossada, sabe? Então esse que é o ponto. Espero que tenha ficado compreensível para vocês, pessoal, mas é por isso que ele não cedeu, não podia. Voltando à aula de hoje, verso 15. Paulo termina de contar sobre a repreensão e ele diz o seguinte: nós, judeus por natureza, esse é um gancho do tema que ele estava tratando na repreensão de Pedro. A centralidade do tema era a justificação pela fé. E aqui ele vai começar o seu discurso doutrinário. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, o que ele está dizendo aqui? Elô, tudo bem? Nossa irmã está aqui, gente, Elô. Deixa eu botar aqui para vocês verem, olha que legal. Olha a Elô aqui com a gente. Ó. A câmera está um pouco distante, mas que bom, Elô, que você está aqui. Mas vamos continuar que a gente tem pouco tempo. Nós, judeus por natureza, o que ele está falando? Está falando sobre algo étnico. Ele está falando, nós somos judeus. Nossa ascendência, ela remonta às 12 tribos de Israel. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, minha ascendência é da tribo de Benjamim. De alguma forma, ele conseguia traçar essa genealogia. E ele era descendente dessa tribo. Muito interessante isso. E ele diz, nós, judeus por natureza, que recebemos a lei, cujos antepassados Deus se revelou através dos profetas, conduziu através de Moisés, nós que viemos de Abraão, Isaque e Jacó, e não pecadores dentre os gentios, ou seja, nós que temos essa genealogia que remonta à revelação de Deus a esse povo, o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu, e não aqueles que não receberam, aqueles que estão distantes, e que ele chama como pecadores, por quê? Porque são pessoas que não se importam com a lei. Então ele está falando, nós somos judeus por natureza. Nós nos importamos com a lei. Ele não está colocando o povo judeu acima dos gentios. O que ele está dizendo é o seguinte, nós somos judeus por natureza. E os nossos antepassados receberam algo. Nós temos zelo por isso. Contudo, existem os gentios, que são pecadores. Por quê? Porque eles não receberam nada. A maior parte deles não foi evangelizado. A maior parte deles não conhece o Criador, não se importa com a lei. É isso que ele quer dizer com pecadores dentre os gentios. E ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Ou seja, recapitulando, Paulo está dizendo, nós temos consciência da história do nosso povo. Há algo especial nessa história. E nós temos consciência que há um abismo de diferença entre nós e os gentios. Contudo, para isso não parecer uma espécie de superioridade moral de discurso, ele acrescenta, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Nós somos judeus, mas o que isso importa diante de Deus? O que importa nós termos recebido a lei? Se nós buscarmos sermos justos através da lei, nós somente vamos compreender que somos pecadores. A lei, por si só, sendo entregue a um povo, ela não pode salvá-lo. Se o povo for convidado a obedecer à lei, ele não pode salvar a si mesmo. Se o pregador numa igreja convidar a pessoa a se tornar cristã, ela não pode se tornar cristã, porque isso significa que ela salvou a si mesma. Ou seja, o evangelho, ele não é a prescrição de uma série de atividades que você tem que cumprir, de mudanças que você tem que introduzir na sua vida. A primeira coisa é que ele é um chamado, ele é um convite. Esse convite, ele tem que ser aceito com arrependimento e fé em Jesus. Mas a gente não pode depositar na iniciativa de aceitar o convite ou no ato de você aceitar o evangelho e Jesus como fundamento da salvação. Ele não pode ser. Por quê? Porque se esse for o caso, isso significa que a pessoa salva, ela é salva pela sua própria escolha de se salvar. Ela é salva porque ela escolheu Jesus.
sabe? Eu sei que isso pode parecer complicado, porque a gente espera que as pessoas reajam à mensagem do evangelho. E muitas vezes você pressionar ou compelir as pessoas à mensagem é válido, é justo. A grande questão é que você tem que ter esse discurso persuasivo, mas ao mesmo tempo deixando claro que o tornar-se cristão, o nascer de novo, o ser regenerado, isso é algo do âmbito exclusivo da vontade exclusiva de Deus, é do seu poder. Ninguém pode alterar a natureza do próprio coração, mas nós ainda assim devemos confiar que o discurso e a pregação persuasiva que compele as pessoas a aceitar o evangelho pode ser usada por Deus, que transforma o solo em bom solo para que a semente dê fruto. Entendem? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos judeus e não somos como gentios. Contudo, por sermos judeus, isso não é uma garantia, sabe, de salvação. Nós não podemos estar tranquilos e totalmente confiantes e seguros pelo fato da nossa ascendência remontar às 12 tribos de Israel. E muito menos podemos nos vangloriar por causa disso. Esse discurso dele é muito importante. O que ele está dizendo é que crente que nasceu em igreja não pode ser arrogante e se sentir superior aos de fora. Porque o equivalente a um judeu no primeiro século, se comparado à nossa geração, é uma pessoa que foi criada em igreja, sempre viveu dentro, sabe? Talvez ela nem tenha nascido de novo, mas ela não sabe. Ela só conhece esse mundo. Ela só conhece esse meio. E ela vê os de fora, os não cristãos, como gentios. Pessoas que não receberam a lei, cujos pais não são cristãos, cujos avós não oram, sabe, pelos seus netos. Então, você pode ter essa forma de relação de muita superioridade, sabe? Isso é muito prejudicial, sabe? Então, o apóstolo Paulo diz: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, digressão, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Isso era importante dos Gálatas saberem, porque o que esses falsos apóstolos estavam ensinando é de que, através da circuncisão e da observância de outros preceitos do Antigo Testamento, a pessoa poderia ser salva. Eles não excluíam a fé em Jesus, isso é muito importante. O problema da heresia, o problema do ensino que mina o evangelho, que o destrói, que o corrói, não é um discurso que é contrário ao evangelho. O perigo da heresia é que ele vem de dentro. O que destrói o evangelho é aquilo que vem apresentando o evangelho, contudo, apresentando ele de maneira falsa. Então, a gente não tem que ficar preocupado com outras religiões ou com o perigo da ideologia e da política. O que a gente tem que ter em vista é o que os cristãos estão fazendo em nome de Deus. Como eles estão pregando, o que eles estão pregando, o que eles estão dando a entender que o ser humano precisa para ser salvo. Você se adepto de uma corrente de pensamento, uma ideologia, ele precisa ter um viés político, precisa ser de esquerda, ele tem que ser de direita, ele não pode ser um meio termo, ele não pode ser nenhum nem outro. Então, isso é você transformar em circuncisão uma particularidade da vida, da sociedade, e acrescentar isso à fé em Jesus, né? E Paulo está dizendo, por obras da lei, ninguém pode ser justificado. O que significa é que os Gálatas, assim como esses falsos apóstolos e mestres que estavam influenciando os Gálatas, eles não haviam compreendido o objetivo da lei no Antigo Testamento. Eles não entenderam por que Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai. Eles não compreenderam aquele momento histórico que geralmente é comemorado como Pentecostes, o 50º dia após a Páscoa. O povo foi libertado, 50 dias depois de caminhada pelo deserto, parou no sopé do monte. Moisés sobe, recebe a lei e volta com as tábuas da lei. A partir dali, o povo entendeu que era um povo especial. A partir dali, o povo começou a se relacionar com a lei como se Deus estivesse apontando um caminho de salvação. Mas esse não era o objetivo da lei. O objetivo da lei não era apresentar um método para sermos salvos, mas era para trazer à luz a necessidade de um mediador.
e de um reconciliador, porque é pelo conhecimento da lei que a gente compreende a nossa distância de Deus e daquilo que Deus requer do ser humano. Ele quer amor. Deus, ele demanda amor do ser humano. Quem diz que Deus não exige nada da raça humana, simplesmente está ensinando algo que contradiz a Bíblia inteira. Deus, ele demanda que o homem e a mulher o amem e que eles amem o seu próximo. E essas duas características resumem, são a suma da lei do Antigo Testamento. Amor ao Criador e amor ao próximo. Você deve amar a Deus com todo o seu ser e você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Essa é a suma do que Deus exige do ser humano. E o contato com a lei, ele deve nos mostrar a nossa incapacidade de cumprir esses dois preceitos principais. E ao compreendermos a dimensão da nossa distância de Deus, a gente veja a necessidade de Jesus como reconciliador e mediador. A lei, ela veio para nos mostrar que nós precisamos que o mérito de outro seja aceito no nosso lugar, que a vida de outro seja aceita e não a nossa vida, e que o outro pague o preço que nós não podemos pagar. Esse é o evangelho. E esse é o objetivo da lei. Contudo, vamos avançar que ele vai esclarecer mais algumas coisas. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que é ser justificado? É você ser declarado justo por Deus. O termo justificação no original é algo que é concedido. É como o juiz passar o veredito. Dizer, você é justo, sabe? Esse é o que significa o termo justificação. Então, o que Paulo está dizendo é que a lei não pode conceder essa justiça, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça, ela advém da confiança em Jesus, da confiança na sua obra, em tudo que ele realizou, até a consumação, a sua vida de observância e obediência à lei, a sua morte, na qual ele pagou pelos nossos pecados, e que antes de morrer ele disse está consumado, e a sua ressurreição. Essa é a obra redentora de Jesus. É a fé nessa obra que nos concede a justificação. É pela fé nessa obra e na sua suficiência que Deus declara alguém justo. O que significa Deus declarar alguém justo? Significa que ele vai dizer, você confia na obra realizada pelo meu filho? Portanto, eu farei vista grossa a todas as suas iniquidades. E não somente isso. Eu vou ver você, eu vou analisar você moralmente segundo a vida impecável e perfeita do meu filho. Eu não vou levar em conta nada do que você fez, eu vou levar em conta tudo que ele fez no seu lugar. E é por isso que Deus é capaz de perdoar um pecado como o de Davi, que tomou a mulher de um outro homem e levou esse homem à morte. É por isso que Deus é capaz de perdoar o pecado de Manassés, que queimou os seus filhos vivos, em nome do Deus Moloque. É por isso que Deus vai ser capaz de perdoar o pecado de Salomão, que devido ao amor às suas muitas esposas, permitiu que templos a deuses estranhos fossem construídos na cidade de Jerusalém, pau a pau com o templo ou com a sinagoga de Jeová. Algo totalmente abominável, segundo o Antigo Testamento. É por isso que Deus vai perdoar todas as iniquidades de Salomão, como o acúmulo de riqueza, a concentração de poder, os tributos pesados e a escravidão que ele impôs ao seu próprio povo. Tudo isso Deus é capaz de perdoar, sabe? Então, a gente precisa, eu estou enfatizando isso para a gente compreender a excelência da justificação e da fé em Jesus, sabe? A maior parte dos conflitos ao longo da história dizem respeito à justificação, conflitos teológicos, brigas, a necessidade de concílios, de reuniões, de deliberações, sabe? As inúmeras guerras. Em geral, a centralidade do problema reside na justificação. O homem pode se salvar, ele tem mérito nessa obra, ou a obra é toda de Deus? A maior parte dos conflitos dos reformadores com a Igreja Católica no século XVI, uma parte não, a totalidade dos conflitos residia na justificação. Porque o que a Igreja Católica ensinava é que a fé em Jesus era
um meio de salvação, mas que coisas tinham que ser acrescentadas a ela. E Lutero não aceitava isso. Ele não aceitava que você precisasse das indulgências, que você precisasse se livrar do purgatório, ou livrar seus parentes do purgatório. Ele não aceitava que você precisasse da intercessão dos santos que já morreram. Ele não aceitava que Maria era uma mediadora. Ele não aceitava que você precisava doar uma quantidade específica. Assim que você doava, um dia do purgatório era reduzido do seu parente que tinha perecido e está lá sofrendo. Ele achava isso uma loucura, sabe? Isso o afligia. No seu tempo de monge, ele dizia: eu ficava sem dormir, ficava descalço, no frio, orando, ajoelhado, tentando fazer algum tipo de compensação pelos meus pecados. Isso nunca aliviou minha consciência, nunca. A única coisa que pode aliviar a consciência e tirar o peso é essa fé que deposita sua confiança em Jesus somente. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz, ela vem única e exclusivamente através da fé. O homem pode fazer o que quiser, boas obras, pode se envolver com filantropia, pode doar bilhões para o bem da humanidade, como Bill Gates fez. Não é isso que Deus demanda do ser humano. Ele demanda muito mais. Ele demanda que você não cobice, que você não tenha maus sentimentos. Ele demanda que você o ame com todo o seu ser e que você não divida a sua atenção e os seus desejos com ninguém que não seja ele. Ele demanda que o amor que você tenha pelo próximo seja igual ao amor que você tem por si mesmo. E quem se livra do egoísmo nesse mundo? Quem? Ninguém. Ninguém é capaz. Então, o que importa não é aquilo que nós podemos fazer, mas é a gente se esvaziar de todo o senso de justiça, entender que diante de Deus isso não vale nada e que Deus nos aceita única e exclusivamente através de Jesus, e isso a humanidade não aceita. Ela quer o mérito, ela quer o reconhecimento, ela quer a superioridade, especialmente em comparação com os demais. O homem e a mulher, eles desejam se sentirem superiores aos demais, sabe? E o meio religioso não é diferente. Na verdade, acontece muito isso dentro da religião. Então, o apóstolo Paulo diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. E aqui ele repete o ponto. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que ele repete? Ele precisava enfatizar isso aos Gálatas. Os Gálatas estavam falhando nesse ponto e se desviando justamente nesse ponto. E se você se desviasse nesse ponto, a consequência seria como um efeito dominó. Todo o resto seria desregulado. A sua relação com Deus seria desregulada, a sua relação com o próximo, a sua compreensão da Bíblia, a sua relação com a lei, com os mandamentos. Tudo é alterado se o fundamento não estiver muito bem esclarecido. E aqui, o que chama a atenção é dos Gálatas terem se desviado após terem recebido o fundamento verdadeiro, que foi quando Paulo pregou para eles a primeira vez, e eles se converteram. E as igrejas da Galácia foram formadas. Essas igrejas se desviaram no decurso de 1 ano aproximadamente. Isso mostra que é possível uma pessoa ser crente e, ao mesmo tempo, ser mal esclarecida quanto aos fundamentos do cristianismo e do evangelho. Assim como é possível existir falsos crentes, é possível existir cristãos verdadeiros inclinados a um falso ensino, com uma compreensão muito ruim, muito precária da Bíblia e do evangelho. Então, isso tudo é importante para a gente lembrar que o caminho é estreito. A gente pode se desviar, a gente pode falhar, tropeçar, e que geralmente a coisa começa na cabeça, nos sentimentos, e depois se desdobra em alguma ação, em algum comportamento muito prejudicial. E é por isso que ele repete o ponto, por causa da importância disso ser lembrado aos Gálatas. E estou com medo da gente ficar sem tempo para. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou separar um tempo agora para as dúvidas de vocês,
e a gente para hoje a aula nesse verso 16, e semana que vem a gente toca do 17 em diante, porque senão não vai ter tempo para a gente tomar um café, conversar um pouco aqui fora antes do culto. Então vou tirar as dúvidas e semana que vem a gente volta do 17 e vai até o 21. O que vocês acharam desses versos? Alguma dúvida? É complicado, né? Mas a gente está aqui para tentar compreender juntos. O que vocês acharam? Timóteo era judeu, né? Timóteo era judeu, mas e Tito era gentio. Não, o fato de repente não, mas necessário para Timóteo seria para ele ser você, seria isso também não. Porque seria do conhecimento dos judeus a naturalidade de Timóteo, o fato dele ter uma mãe judia crente e um pai grego. Se ele não fosse circuncidado, isso poderia ser interpretado pelos judeus de várias cidades do território da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que foi onde Paulo e Barnabé e Timóteo evangelizaram. Isso poderia ser interpretado pelos judeus como um desrespeito à lei. E aí toda sua pregação seria descredibilizada. Eles não dariam ouvido a alguém que não respeitasse o Antigo Testamento. No caso de Tito, ele já era líder. Tito já era pastor. Ele já liderava uma igreja. Se ele cedesse nesse ponto, ele não estaria se precavendo de ser uma pedra de tropeço. Não, ele estaria cedendo a uma pressão perniciosa, que era a pressão por mudar os fundamentos da justificação. Era a pressão que esses apóstolos ou falsos irmãos estavam fazendo, como disse o apóstolo Paulo. E era uma pressão tão grande que o próprio Pedro cedeu. Quando os judeus chegaram, Pedro se afastou dos gentios com Barnabé, por causa da influência desses irmãos judeus. Gente, a coisa é muito sutil, é poderosa, não é simples. Deus usou Paulo para preservar o evangelho nessa situação da repreensão. Se Paulo não tivesse repreendido Pedro em público, todos teriam cedido. E aquilo teria se desencadeado para as igrejas, para as vilas, para as aldeias, para as cidades. Teria sido uma influência, um efeito dominó de influência. Porque se o líder muda, se o presbítero muda, os membros mudam. Se a referência muda, os que são influenciados vão mudar também. Então era por isso que Tito não podia ser circuncidado. Mas no caso de Timóteo, era simplesmente uma forma dele mostrar respeito. Se ele fosse num local pregar e os judeus, e alguém batesse para os judeus, olha, esse rapaz é filho de uma judia crente, mas o pai é gentio. O pai não é dos nossos. Mas ele é circuncidado. Aí os judeus falaram, ele respeita a nossa lei. Ele respeita. Isso é totalmente diferente. Né? Isso é uma forma de você viabilizar a entrega do evangelho, a comunicação do evangelho. Né? Preparar o arado. Esse exemplo que vocês estão comentando, acho que seria como se fosse ocidental. Porque assim, essa questão da circuncisão Uhum. para você, sou como você. É como ela botar o véu para pregar, né? O ocidental não entendeu o véu, aquilo é uma coisa. E elas entendem bem usando o véu. A gente olha e fica lá. É um ato de honra, né? Isso. Honra lá. Ok, quando sabem, ela é brasileira, mãe cristã, mas aí a outra. É verdade, é verdade. É mais ou menos isso. Até porque para os muçulmanos, né, e especialmente para as mulheres muçulmanas, é uma desonra lá você não usar o véu. Tem diferentes ramificações e também de diferenças de níveis de consentimento ao islamismo. Mas você tem diferentes graus. Tem aquelas que só deixam os olhos, algumas deixam o rosto, as mãos aparecendo, algumas não deixam nenhuma parte do corpo, só os olhos. Assim, mas fazer uma analogia, porque eu sei que, acho que é no Irã, já sei de colegas que foram viajar para eventos de museus, tiveram que usar respeito ao que eles proíbem a mulher. Proíbem. Eu sei que andar na rua para você cantar, para não ser mal olhado. Tem que usar. Tipo de respeito mesmo com a cultura, né? Igual
tomar cerveja e não poder É, que é proibido, porque lá a religião e o Estado estão, né? tão junto. É. Mas usei esse exemplo mais num contexto assim, se entender visualmente, né? Sim, sim. Porque no caso poderia ser a um nível de obrigatoriedade como Sim, sim. E como no Irã o que predomina é o islamismo xiita, que é mais radical que o sunita, então eles são muito fundamentalistas. É. Você tem que usar, tem que seguir a risca, né? mais para fotos. É. Gente, alguém mais? Alguma dúvida antes da gente terminar sobre o texto? Não? Então, vamos terminar, tomar um café, comer um pãozinho e daqui a pouco a gente inicia o culto. Irmãos, espero que tenha ficado claro para vocês aí de casa. E é isso. Obrigado pela participação de todos. Aninha, como sempre, por gravar. E a gente se vê já já ali no culto, tá bom? Lembrando, tem ceia também. Não esqueça de preparar o pãozinho, o vinho, suco de uva, para a gente cear juntos. Tá bom? Fica um abraço forte aqui para vocês. E a gente se vê na reunião também amanhã, 9 da noite. Um abraço, gente.